Você aí que está pensando em financiar um carro? Esse vídeo é para você. Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre financiamento de carro. Quando que seu salário permite isso? E também alguns pontos do cenário atual, se está valendo mesmo a pena financiar o carro atualmente, ok? Vou mostrar simulações para vocês e aí a gente chega numa conclusão, beleza, pessoal? Bora lá então. Então, vamos lá, pessoal. Carro, algo que muitas pessoas amam, tem paixão, é a paixão do brasileiro. Afinal, primeira coisa que o brasileiro quer quando começa a ganhar dinheiro é carro, não tem jeito. É um carro e ponto final, é a cultura brasileira, tá? Mas nesse vídeo, você aí que está vendo, vamos entender se realmente é o momento atual para você comprar um carro, tá? Pode ser que você esteja sim no momento legal, mas vamos avaliar também o cenário econômico, se está realmente valendo a pena. Então, nesse vídeo aí, vamos começar falando sobre o que você precisa estar atento na questão das suas finanças pessoais e também cenário econômico, muito importante na hora de você avaliar um financiamento, beleza? Começando com a sua situação financeira. Então, antes de você começar a pensar em entrar em um financiamento, você precisa avaliar algumas coisas em relação à sua saúde financeira, tá? E uma delas seria a questão entre receitas e gastos, ok? Quanto que você ganha e quanto que você gasta, beleza? Então, você aí, paga as contas, tudo certinho, tá sobrando dinheiro? Está sobrando dinheiro para um financiamento? Então você precisa levantar os gastos. Veja quanto que você está gastando mensalmente e quanto que está ganhando mensalmente. Para colocar na balança, opa, estou ganhando mais do que estou gastando. Opa, já é um ponto que um financiamento pode ser que esteja cabendo no seu bolso. Outra regra muito famosa seria a regra dos 30%. Então, você pega 30% do que você ganha no mês e é esse o valor do financiamento que você pode se submeter, pode entrar, tá? Mas eu acho que é melhor ainda você usar assim, essa regra dos 30%, desses 30% que você está, do seu salário total, então 30% do seu salário total, está sobrando? É esse valor que está sobrando? Se está sobrando esse valor mensal, então pode ser que um financiamento até caiba na sua conta aí. Então, por exemplo, eu ganho 10 mil reais. 30% de 10 mil reais seria 3 mil reais. 3 mil reais. Está sobrando para você 3 mil reais todo mês? Se está sobrando todo mês 3 mil reais, opa, então é um indício que pode ser que caiba um financiamento aí, tá? Outro ponto muito importante, considerar custos adicionais. Então, quando você compra um carro, ele é um passivo. E dentro desse passivo, há diversos passivos menores, como IPVA, possivelmente multa, gasolina, estacionamento, seguro de carro, tá? Então, quando você coloca na balança esses gastos, então vai variar muito, ok? De quanto que você roda, tá? E também o valor do carro. Mas, aí vamos colocar aí 10 a 20% aí do valor da parcela que você vai gastar aí todo mês a mais, tá? Com o carro, tá? Mas varia. Isso aí é um custo muito variável, tá? Mas lembre-se que vai ter esses gastos. Então, antes de comprar um carro, veja pelo menos quanto que você roda por mês, aproximadamente. Quanto que você iria rodar com esse carro. Aí ali você já faz um cálculo mais ou menos de gasolina, quanto que você vai gastar. IPVA, muito importante também, cada estado varia ali, mas jogue o percentual do IPVA do seu estado no valor do carro para saber quanto que vai ter lá paulado em janeiro, tá? Outro ponto, seguro, muito importante seguro. Então,
faça uma cotação de seguro para ver quanto que vai sair essa paulada anual para você, tá bom? Que afinal é um custo aí que é considerável, ok? Então precisa colocar na balança. Outro ponto, avalie seu fundo de emergência. Você tem uma reserva de emergência? Então, se você vai entrar no financiamento, muito importante ter essa reserva de emergência. Afinal, você dá um problema aí no seu emprego, na sua empresa ou na sua fonte de renda, que seja. E aí, você dá um problema e começa a atrasar esse financiamento, opa, o banco não vai perdoar. Ele vai lá e vai tomar o seu carro e vai leiloar. Então, muito importante, avalie sua reserva de emergência, se você tem uma reserva para garantir o pagamento das suas contas, tá? De não só do carro, das suas contas de casa, beleza? Muito importante. Ah, e antes da gente continuar com tanta dica valiosa, a gente merece um like, dá um joinha aí, ou já surgiu algumas dúvidas? Então comenta aqui embaixo. E achou interessante esse canal? Temos uma sessão de consultoria financeira e de investimento para você. Então, você aí que gostaria de saber como é que está a sua situação financeira, como é que está a sua reserva de emergência, se está bem montada, os seus investimentos, fazer um plano de investimento ou um plano da sua situação financeira, mas sente que precisa de um profissional? Então, aqui temos, acesse o link aqui embaixo, primeira sessão gratuita com um consultor financeiro e de investimento para você. Faça uma simulação com a gente, beleza? E também, o ponto mais importante, simule um financiamento, veja esse financiamento, só dê uma olhada, veja um financiamento, veja quanto que você vai gastar por mês, estude muito isso antes de entrar. E faça cotações, faça várias opções, tá? Procure opções de bancos, de financiadoras mesmo, para entrar, tá? Antes de entrar, faça esse estudo, muito importante. Pode ser que um banco X e um banco Y tenham uma diferença aí grotesca no seu financiamento em taxa de juros, por exemplo. Então, muito importante esse ponto. Já que eu entrei a questão de financiamento, já vamos entrar então na simulação. Então, fiz uma simulação em um banco, tá? E um carro aí de 53 mil reais, ok? Então, financei 53 mil reais para pegar um carro. Hoje, um carro de 53 mil você consegue comprar aí basicamente 1.0 básico, manual, ok? É um carro de entrada no caso, hoje. Então, com 53 mil reais, fazendo aqui a simulação, quando a gente chega na taxa de juros, pessoal, a gente chega numa taxa de juros mensal, custo efetivo total, então seria o custo total dessa operação em juros. Então, por mês, você vai pagar aí 2,71%. Meu, se a gente considerar aí uma taxa atual aí de 11,25, vamos lá jogar uma taxa aí mais ou menos de 1,2, 1,3%, tá? Então, está sendo o dobro da taxa Selic. Meu, são juros estratosféricos, ok? Então, você precisa levar em consideração. Muito importante, antes de entrar no financiamento, veja a taxa de juros e compare com a Selic. E veja também quanto de juros que você vai pagar. Aqui, voltando nessa tabela, a gente vê ali, ó, se você financia esse valor de 53 mil reais, cara, basicamente 43 mil reais vai ser só de juros. Então, é muito importante você colocar isso na ponta do lápis. Pô, 2,71% é o dobro de juros da Selic atual, tá? E o montante de juros que você vai pagar no final dessa operação. Meu, e a gente está falando aí de um financiamento de 4 anos, tá? Tem uma outra simulação, e nessa daí eu já fiz com uma tabelinha lá, da tabela Price, certo? E aí se a gente joga, por exemplo, uma taxa de juros mensal, vamos jogar uma taxa de juros aí, 12%, tá? A taxa de juros 12%, em que
a gente já no passado tivemos essa taxa de juros, ok? Então, 12% é uma taxa de juros aí que lá no passado, quando a taxa de juros estava baixa, então dava mais ou menos 12%. Então, com uma taxa de juros de 12%, a gente está falando aí de um ativo de 53 mil reais, você vai pagar 66 mil. Então, 13 mil reais de juros. Olha a diferença. Então, os juros impactam muito na sua operação, tá? A gente está falando de juros de 43 para 13 mil, e em questão de 20% é de um juros anual, tá? É muito importante você colocar na caneta se é o momento ideal, se vale a pena mesmo pagar esse montante atualmente, ok? O ideal é pagar à vista, mas hoje, levando em consideração a situação aí de 80% dos brasileiros, não tem condição de pagar à vista. Então, vai entrar no financiamento? Avalie esses pontos, ok? Muito importante. Afinal, pode ser que você vá pagar juros estratosféricos e, quando chegar aí daqui 4, 5 anos, vai ter o valor de um carro, né? De um carro, acima do valor que você pagou há 4 anos, 5 anos atrás. Então, muito importante fazer essa conta, tá? E aí, pessoal, o que acharam desse vídeo? É um videozinho bem educativo, ok? Para você mesmo ver que realmente, precisa colocar a ponta do lápis o cálculo, ver esses pontos, ver se é o momento ideal, também ver a sua situação financeira, ok? Isso sim, isso é educação financeira para você, beleza, pessoal? Então, se atente a esses pontos. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Ficou em dúvida ainda? Então comenta aqui embaixo. E se interessou em ter um consultor financeiro para você, para entender o seu momento atual, ver os seus investimentos, se é o momento de investir, como é que está a sua situação financeira? Então entra no link aqui embaixo, consultor financeiro e de investimento para você. Primeira sessão gratuita, beleza, pessoal? Valeu!